Durante alguns dias, parecia que a história terminava com Mike Leão. Um sítio isolado. Uma noite comum. Uma luz estranha. Um vídeo. Fim da história. Era isso que muita gente acreditava. Afinal, casos assim costumam desaparecer tão rápido quanto aparecem. Alguém grava alguma coisa estranha. A internet discute durante alguns dias. Os comentários se dividem. As teorias aparecem. E então todos seguem em frente. Mas desta vez aconteceu algo diferente. Porque depois que o vídeo de Mike começou a circular, outras pessoas começaram a aparecer. Outras testemunhas. Outras gravações. Outras cidades. E de repente a pergunta deixou de ser, o que Mike viu naquela noite? E passou a ser, quantas pessoas viram a mesma coisa? O vídeo atravessou o país em poucas horas. Primeiro surgiram os compartilhamentos. Depois vieram os cortes. Depois vieram os programas de televisão. Sites. Podcasts. Canais de mistério. Perfis de ufologia. Milhares de pessoas assistiam àquela luz pairando sobre a mata. Milhares tentavam explicar. Alguns diziam que era um drone. Outros apostavam em uma aeronave. Alguns afirmavam que aquilo não parecia nada que conheciam. Enquanto isso, Mike continuava recebendo mensagens. Centenas. Depois milhares. E entre elas começaram a aparecer relatos estranhos. Pessoas dizendo, eu também vi. No começo parecia coincidência. Depois começou a aparecer alguma coisa maior. Uma dessas mensagens chamou a atenção. Ela não falava de um novo avistamento. Falava de algo que tinha acontecido antes. 3 dias antes do vídeo que viralizou. 3 dias antes de Mike se tornar notícia. Uma pessoa havia registrado uma luz incomum na mesma região. Não era exatamente o mesmo local. Mas era perto. Muito perto. Quando as imagens foram comparadas lado a lado, uma semelhança começou a surgir. O brilho. A intensidade. O comportamento. Os movimentos. Era como se ambas mostrassem o mesmo fenômeno. Ou algo muito parecido. E isso mudava tudo. Porque se aquele registro fosse legítimo, então a história não tinha começado com Mike. Mike apenas havia sido a pessoa que chamou a atenção do mundo. Então apareceu outro vídeo. Depois outro. E mais um. Cada gravação surgia acompanhada de dúvidas. Mas também acompanhada de uma pergunta difícil de ignorar. Por que tantos relatos estavam aparecendo na mesma região? Por que todos pareciam concentrados no sul do Brasil? E por que tudo estava acontecendo no mesmo período? Separadamente, cada vídeo poderia ser descartado. Juntos, eles começavam a formar uma sequência. Uma linha do tempo. Uma história. Quando as datas foram organizadas, algo curioso apareceu. Primeiro um avistamento. Depois outro. Depois mais um. Dias seguidos. Locais diferentes. Mais próximos. Era como observar pegadas surgindo numa estrada. Uma após a outra. Cada uma isolada não dizia muita coisa. Mas quando vistas em conjunto, pareciam indicar uma direção. Como se alguma coisa estivesse atravessando a região. Lentamente. Silenciosamente. Sem que ninguém soubesse exatamente o que era. Foi então que alguém decidiu fazer algo simples. Pegou todos os registros conhecidos. Todas as cidades. Todas as datas. E colocou tudo sobre um mapa. O resultado chamou a atenção. Os pontos não estavam espalhados aleatoriamente. Eles pareciam formar um corredor. Uma faixa que cruzava diferentes regiões. Passando pelo interior. Seguindo áreas próximas a rios. Avançando em direção ao litoral. Claro.
Isso não provava nada. Mapas podem enganar. Coincidências acontecem. Mas para muita gente aquilo parecia mais do que acaso. Parecia uma rota. Enquanto a internet discutia os vídeos, outras pessoas observavam outra coisa. Os céus. Plataformas de rastreamento aéreo começaram a ser analisadas. E alguns usuários afirmaram ter encontrado trajetos incomuns. Aeronaves realizando movimentos estranhos. Mudanças de rota. Padrões que lembravam monitoramento. Busca. Observação. Novamente. Nada daquilo era prova de coisa alguma. Mas a pergunta apareceu rapidamente. Os militares estavam acompanhando alguma coisa? Ou tudo não passava de uma coincidência gigantesca? A dúvida se espalhou tão rápido quanto os próprios vídeos. Foi nesse momento que a história ficou ainda mais estranha. Um documento começou a circular pelas redes sociais. Ninguém sabia exatamente quem havia publicado. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Mas milhares de pessoas passaram a compartilhá-lo. O texto mencionava uma situação de emergência. Falava sobre reuniões sigilosas. Falava sobre diferentes órgãos do governo. E mencionava a participação de agências internacionais. Aquilo foi suficiente para incendiar a internet. Alguns acreditavam que o documento era verdadeiro. Outros afirmavam que era uma falsificação. Mas havia um problema. Ninguém conseguia provar nenhuma das duas coisas. Até hoje não existe confirmação oficial. E também não existe uma demonstração definitiva de que o documento tenha sido fabricado. O resultado? Mais perguntas. Mais teorias. Mais mistério. Enquanto as pessoas discutiam o documento, outro vídeo apareceu. Mas desta vez não vinha do interior. Não vinha da mata. Não vinha de um sítio. As imagens vieram do litoral. Uma câmera de segurança registrou algo incomum durante a madrugada. Uma luz. Distante. Pairando sobre o mar. No começo parecia apenas mais um registro. Mais uma gravação difícil de interpretar. Mas então aconteceu algo estranho. Muito estranho. A luz desceu. E desapareceu na água. Quem assistiu ao vídeo várias vezes percebeu o mesmo detalhe. A luz parecia mergulhar. Não simplesmente desaparecer. Não sair do enquadramento. Ela descia. Entrava na água. E segundos depois reaparecia. Como se nada tivesse acontecido. Foi esse detalhe que transformou o registro em um dos mais comentados de toda a história. Porque observar uma luz no céu já é estranho. Mas observar algo transitando entre o ar e o oceano é outra coisa completamente diferente. É o tipo de detalhe que faz até os mais céticos prestarem atenção. Para quem acompanha relatos desse tipo há décadas, a cena parecia familiar. Muito familiar. Por que não seria a primeira vez que alguém afirmava ter visto algo entrando ou saindo da água? Existem relatos semelhantes espalhados por diferentes países. Décadas de histórias. Décadas de testemunhos. Décadas de perguntas sem resposta. Isso não significa que todos estejam conectados. Mas significa que o padrão existe. E quando um padrão aparece repetidamente, as pessoas começam a olhar para ele de forma diferente. Mas havia algo mais. Algo que quase ninguém percebeu na primeira vez. Enquanto milhares de pessoas observavam a luz principal, alguns usuários começaram a analisar os vídeos quadro por quadro, ampliando imagens, reduzindo velocidade, tentando encontrar qualquer detalhe escondido. Foi então que surgiu uma nova possibilidade. Em alguns registros, uma segunda luz aparecia ao fundo. Muito mais fraca. Muito mais discreta. Mas aparentemente acompanhando o mesmo movimento. Era apenas um reflexo? Um defeito da câmera?
Ou havia realmente dois objetos? Ninguém conseguiu responder, mas a hipótese passou a circular. E a história ficou ainda mais complicada. Se aquela segunda luz fosse real, então talvez o objeto principal não estivesse sozinho. Talvez houvesse mais de um. Talvez aquilo explicasse por que diferentes pessoas registravam fenômenos semelhantes em lugares diferentes. Ou talvez não explicasse absolutamente nada. Essa era a parte frustrante. Cada nova pista parecia responder uma pergunta, mas criava 3 novas no lugar. Era como montar um quebra-cabeça onde as peças continuavam mudando de forma. Enquanto os vídeos dominavam as discussões, uma fotografia surgiu. Desta vez em Almirante Tamandaré. Segundo o relato, o objeto cruzou o céu tão rapidamente que houve tempo para apenas uma foto. Uma única imagem. Um único instante congelado. Mas suficiente para gerar semanas de discussão. A fotografia mostrava uma estrutura luminosa. Pontos organizados. Luzes alinhadas. Detalhes difíceis de interpretar. Alguns enxergavam uma aeronave. Outros enxergavam apenas distorções causadas pela câmera. Mas a foto se somava à crescente coleção de registros. E reforçava uma impressão difícil de ignorar. Algo estava chamando a atenção de muitas pessoas ao mesmo tempo. Naturalmente surgiram explicações. E uma delas ganhou força rapidamente. Drones agrícolas. A hipótese parecia razoável. Drones modernos podem ser grandes. Podem operar à noite. Possuem luzes intensas. E realizam trajetos que parecem incomuns para quem observa à distância. Isso explicaria parte dos avistamentos. Talvez vários deles. Mas havia um problema. Nem todos os registros pareciam se encaixar nessa explicação. Especialmente aqueles que descreviam objetos muito maiores. Ou movimentos difíceis de reproduzir. A hipótese dos drones resolvia algumas peças. Mas não todas. E então surgiu um detalhe que quase ninguém esperava. Algumas testemunhas não falaram apenas sobre luzes. Elas falaram sobre som. Um zumbido grave. Constante. Vindo do céu. Algo difícil de descrever. Mas fácil de lembrar. Porque quem ouvia parecia nunca esquecer. E curiosamente, esse detalhe já havia aparecido antes. Muito antes. Quase 50 anos antes de Mike Leão apontar uma câmera para o céu. Outras pessoas já relatavam algo parecido. Não no Paraná. Não em Santa Catarina. Mas no outro extremo do país. Na Amazônia. Durante a década de 1970. Moradores de diferentes comunidades começaram a relatar luzes estranhas. Objetos silenciosos. Movimentos incomuns. E um som. Um zumbido grave. Persistente. Difícil de esquecer. Os relatos se multiplicaram tanto que chamaram a atenção das autoridades. Foi então que nasceu uma das operações mais conhecidas da história brasileira. A Operação Prato. Militares foram enviados para investigar. Fotografaram. Filmaram. Entrevistaram testemunhas. Produziram relatórios. Durante meses tentaram entender o que estava acontecendo. Algumas pessoas acreditam que encontraram respostas. Outras acreditam que as perguntas apenas aumentaram. Mas existe um detalhe que atravessou quase meio século. O som. O mesmo tipo de ruído descrito por testemunhas naquela época. O mesmo tipo de ruído relatado por algumas pessoas agora. Coincidência? Talvez. Mas era uma coincidência que muita gente achava difícil ignorar. Separadamente, nenhum desses elementos prova muita coisa. Um vídeo isolado. Uma fotografia. Uma testemunha. Uma luz distante. Mas quando todos começam a surgir ao mesmo tempo,
A história muda. Temos Mike. Temos os registros anteriores. Temos os vídeos posteriores. Temos as fotografias. Temos os relatos. Temos as aeronaves. Temos o documento. Temos a luz sobre o mar. Temos o segundo objeto. Temos o som. Nenhuma dessas peças resolve o mistério. Mas juntas, elas criam algo maior. Um quebra-cabeça. Antes de continuar, vale separar uma coisa importante. Porque quando histórias assim ganham repercussão, é fácil misturar fatos com teorias. Então vamos organizar. O que é fato? Fato número 1. Existiram diversos registros na região sul durante um curto período. Vídeos. Fotos. Relatos. Fato número 2. Esses registros não vieram de uma única pessoa. Foram produzidos por diferentes testemunhas. Em diferentes cidades. Fato número 3. Alguns registros possuem explicações plausíveis. Outros continuam sem consenso. E é exatamente aí que a discussão permanece, não porque exista uma resposta definitiva, mas porque ainda não existe. Talvez tudo isso seja explicado por drones. Talvez por aeronaves. Talvez por fenômenos atmosféricos raros. Talvez por uma combinação de vários fatores acontecendo ao mesmo tempo. É possível. E seria irresponsável afirmar qualquer coisa diferente. Mas existe algo que ninguém consegue negar. A quantidade de relatos chamou a atenção. A quantidade de testemunhas chamou a atenção. E a velocidade com que tudo aconteceu chamou a atenção. Porque uma única gravação pode ser um erro. Duas podem ser coincidência. Mas quando muitas pessoas começam a contar histórias parecidas, a curiosidade cresce inevitavelmente. Até hoje ninguém sabe exatamente o que apareceu sobre a casa de Mike. Talvez a resposta já exista. Talvez ainda esteja escondida em algum detalhe que ninguém percebeu. Talvez algum futuro vídeo esclareça tudo. Ou talvez este seja mais um daqueles mistérios que permanecem sem solução. Mas uma coisa é certa. A história não terminou naquela noite. Ela apenas começou. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que todos esses registros estão relacionados? Ou acha que estamos observando vários fenômenos diferentes sendo agrupados numa única história? Se você mora no Paraná, em Santa Catarina ou em qualquer região onde algo parecido tenha sido visto, conte nos comentários. Porque às vezes a peça que falta em um mistério vem justamente de alguém que ainda não falou. Eu sou o Eco. E lembre-se, a realidade conta as melhores histórias. Até o próximo fato.